Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Os recentes protestos na França acerca do decreto que penaliza filmagens de atos policiais durante manifestações desnudam uma das maiores contradições das sociedades liberais desde sua formação, ocorrida após o processo de independência dos Estados Unidos. Foi, inclusive, inspirada na Declaração da Independência Americana de 1776 e no espírito iluminista do século XVII que a França elaboraria a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, documento que inspiraria todas as constituições republicanas da França até hoje. Essa declaração, formadora do espírito francês e que iria inspirar em grande parte o mundo ocidental moderno, estabelece em seus artigos os direitos naturais e imprescindíveis das pessoas. No início da declaração, é dito de forma solene: os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolvem expor, em uma declaração solene, os direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem. Entre os 17 artigos originais da declaração, em seu artigo 2º, afirma: a finalidade de toda a associação política é a preservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. A contradição que é desnudada diante das atuais manifestações francesas contra a Lei de Segurança Global tem sua origem desde o próprio nascedouro da República Francesa no geral e no Estado liberal burguês em particular. Ao mesmo tempo em que se instituía o Estado Democrático de Direito, pela Constituição Francesa de 1791, previa-se momentos em que as leis eram suspensas em regime excepcional. Em um primeiro momento, previu-se o estado de sítio, situação condicionada à aparição de ameaças efetivas a uma fortificação permanente ou posto militar. Porém, já na Constituição de 1799, com leis anteriores indo já nessa direção, institui-se o chamado estado de sítio político, ou fictício, em que se torna possível declarar estado de guerra ou de sítio contra inimigos internos e rebeldes. Em ambos os casos, somente a forma de se declarar tais estados estavam definidas, mas a forma de atuar e o que fazer foram convenientemente deixadas de lado. Desde então, estados de exceção no interior dos estados democráticos de direito se tornou o padrão contraditório dentro da democracia liberal burguesa e vem se constituindo fato político e forma de atuação dos estados em sua obsessão por conservar-se. Este fato se torna emblemático no mundo pós-guerra do século XX, quando após 30 anos de consolidação do estado de bem-estar social no Ocidente, ao menos nos países desenvolvidos, o mundo sofre uma guinada na metade dos anos 70, reduzindo direitos individuais e políticos sistematicamente, enquanto concentra renda para uma reduzida elite e gera exclusão popular sob a estética político-econômica neoliberal. O mundo jamais seria o mesmo desde então. E nosso século irrompe sob a ascensão da extrema-direita e na configuração de uma soberania de Estado nacional que massacra e invisibiliza certas populações. É o que nos mostram dois pensadores contemporâneos, cujos pensamentos se debruçaram sobre a questão do Estado de Direito na modernidade tardia: Achille Mbembe e Giorgio Agamben. Filósofo, cientista político e pesquisador de um contundente pensamento descolonizador, o camaronês Mbembe nos legou o conceito de necropolítica, que será tema exclusivo de um futuro vídeo aqui no Gambiarra. No ensaio em que introduziu esse conceito, Mbembe nos mostra a política da morte enquanto tecnologia de um Estado que exerce sua soberania, decidindo sobre quem pode viver e quem deve morrer, com fortes e decisivos traços racialistas. Mais do que isso, seu pensamento nos leva a constatar
o estado de exceção regular que regiões específicas de um país sofrem como garantia dessa soberania. Partindo do conceito de biopolítica de Michel Foucault, que denuncia a forma social de produção constante de mercadorias que transforma e disciplina corpos para serem dóceis politicamente e úteis produtivamente, Mbembe constata que no âmbito das ex-colônias, de passado escravagista, a política racial de morte integra o poder soberano do Estado, a serviço do capital. As técnicas de policiamento e disciplina, além da escolha entre obediência e simulação que caracterizou o potentado colonial e pós-colonial, estão gradualmente sendo substituídas por uma alternativa mais trágica, dado o seu extremismo. Tecnologias de destruição tornaram-se mais táteis, mais anatômicas e sensoriais, dentro de um contexto no qual a escolha se dá entre a vida e a morte. A força policial, como principal ferramenta na engrenagem da tecnologia do necropoder, precisa ter liberdade de exercer sua plena função, repressão e morte. É ao encontro dessa função que países como o Brasil propõem o chamado excludente de ilicitude. E se Deus quiser, com a nova Câmara, a nova presidência da Câmara e do Senado, nós vamos botar em pauta o excludente de ilicitude. Porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar e não aguardar a visita do oficial de justiça. E mais recentemente, a França aprova a Lei de Segurança Global. Apesar de focar seus estudos e considerações na chamada periferia do capitalismo, principalmente nos países de passado colonial, como em África e América Latina, Mbembe nos proporciona a chave para entendermos a terceira década do século XXI, surpreendidos com o arrefecimento do necropoder, também em países centrais e colonialistas. Por que vivemos a Era da Morte como signo de soberania do Estado? Enquanto nos séculos da consolidação do sistema capitalista, século XVII a XX, a preocupação focava-se na assimilação de grandes massas de trabalhadores na produção em larga escala nas indústrias, na segunda metade do século XX, transformações profundas no sistema fizeram com que fosse necessária cada vez menos força de trabalho para produzir. A preocupação passa a ser a expulsão de massas humanas via gentrificação, desemprego estrutural, subempregos ou mesmo aniquilação em escala via forças policiais cada vez mais truculentas. Giorgio Agamben, filósofo italiano nascido já no final da primeira metade do século XX, nos oferece também um quadro emblemático dessa situação, através de conceitos importantes e profundos. Agamben entende estado de exceção como legitimidade da violência estatal à margem da legalidade, a perda da força da lei e a emergência de uma força exercida fora dela, embora dentro da forma jurídica que a prevê, privando os cidadãos de seus direitos fundamentais. Trata-se, portanto, de uma anomia, sem normas, ou seja, uma situação em que uma decisão arbitrária de um agente soberano, que antes existia para aplicar a lei, agora age fora dela, na execução daqueles que estão na situação de vida nua. Por sua vez, o conceito de vida nua refere-se àqueles que estão submetidos à experiência da desproteção legal e política, imersos na anomia, excluídos, invisibilizados e precarizados dentro do sistema, segundo Agamben, o homo sacer. O que Agamben denuncia é que, fora da previsão jurídica constitucional que estabelece, contraditoriamente, a possibilidade de um estado de exceção dentro da democracia, a prática de excepcionalidade se constitui fato político e não jurídico. Ou seja, as medidas excepcionais encontram-se na situação paradoxal de medidas jurídicas que não podem ser compreendidas no plano do direito. O estado de exceção apresenta-se como forma legal daquilo que não pode ter forma legal. O caso francês é emblemático. Sob alegação de proteção de policiais no exercício de suas funções,
o presidente Emmanuel Macron enviou à Assembleia Nacional Francesa projeto que integra forças públicas e privadas, ampliando perigosamente as liberdades de policiamento. O projeto prevê, em seu artigo 24, severas punições a quem divulgar imagens das forças policiais em ações públicas. Trata-se, claramente, da contradição inerente aos Estados liberais frente a excepcionalidades de cunho político. Enquanto o projeto tramita nas casas legislativas francesas, um vídeo foi divulgado contendo um espancamento covarde de um cidadão negro, produtor musical, em frente ao seu próprio estúdio, supostamente por ele não estar usando máscara de proteção e ter corrido para não ser multado pelas forças policiais. Câmeras de segurança e um celular filmaram a cena, que contém o uso de gás lacrimogêneo, insultos raciais e espancamento gratuito por pelo menos 4 policiais contra a vítima. O absurdo da propositura da lei e o estopim contra a violência policial proporcionada pelo vídeo divulgado deflagrou uma onda de protestos gigantesca na França, obrigando o Estado a rever, pelo menos, o artigo 24 do projeto. Uma semana antes da aprovação do projeto e da divulgação do vídeo de espancamento, porém, a polícia francesa havia protagonizado cenas violentas e despropositadas na retirada de imigrantes das ruas de Paris, inclusive desmontando barracas com pessoas dentro. O que fica explícito é que a contradição do estado de excepcionalidade no seio das democracias burguesas ocidentais, integrante histórica das relações coloniais europeias na América Latina e África, atinge o seio da ideologia liberal na Europa e revela o uso do estado de exceção rumo à necropolítica já praticada nos países periféricos. Cada vez mais é chegada a hora de insurgências contra os estados que exercem sua soberania através do monopólio arbitrário e ilegal da violência. Se nada for feito agora pelas forças populares, numa espécie de revolta do Homo Sacer, cada vez mais cada um de nós estaremos alijados da cidadania, em plena vida nua, à mercê do autoritarismo estatal e sua submissão aos interesses privados de acúmulo de riqueza, concentração de renda e precarização da vida alheia. As classes médias e seus interesses mesquinhos e fascistoides é deixada viva porque ainda são úteis aos interesses globais do sistema. Sua indiferença nauseante ao sofrimento da população negra e pobre das periferias terá seu preço na hora devida. Que França, onde toda essa porcaria começou, possa também nos dar sinais de como romper esse ciclo e sair. Sem treinamento já é considerado um policial qualificado a serviço do Estado. Vai sair nas ruas e realmente vamos ver como é no corpo fada dos interesses de vender.